pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar do assunto de Setembro Amarelo, que é uma data estabelecida pela OMS, em que no dia 10 de setembro é lembrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, dão enfoque a essa data a partir de 2015. O objetivo dessa campanha é promover eventos que abram espaço para a discussão desse tema, alertando a população na importância dessa discussão e prevenção ao suicídio. Dados divulgados pela revista Veja apontam que o suicídio é a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos, segundo a OMS. Uma pessoa a cada 4 segundos morre no mundo, que contabiliza 800 mil mortes por ano. E as principais formas que eles encontram de cometer esse suicídio são, em primeiro lugar, o enforcamento, em segundo, o envenenamento com pesticidas e, em terceiro lugar, armas de fogo. Por isso é tão importante restringir o acesso a esses meios. Isso já é o início da prevenção. Como a maior parte, então, de suicídios é realizado na adolescência, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Então é o seguinte, durante a adolescência acontece a maturação do córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro. O que acontece nessa região? Essa região é responsável pela concentração, pelo planejamento, pela tomada de decisão e pela noção de perigo. Então, digamos que na adolescência, essa parte não está totalmente pronta. Por isso, os adolescentes são tão impulsivos, eles são contestadores, eles assumem riscos muito grandes, eles são aventureiros e gostam muito de viver perigosamente. Então, os jovens são considerados vulneráveis. Eles têm a necessidade de buscar sensações fortes e intensas. Digamos que eles não têm um mecanismo que possibilita essa preservação da vida. E é muito importante para os pais responsáveis terem noção dessa fase da vida do ser humano, porque muitos adolescentes, jovens me procuram, falam que estão passando por dificuldades, até mesmo têm pensamentos suicidas, mas que já conversaram com os pais e eles não entendem, eles não aceitam o acompanhamento psicológico. Infelizmente, ainda tem muito preconceito em relação a esse acompanhamento psicológico, mas não precisa, porque é só o psicólogo ele tem uma escuta profissional. A gente estudou para poder lidar com certas situações que muitas vezes os pais não conseguem lidar com seus filhos. Eles vão falar, vão contar o que está acontecendo e os pais já vão dar sermão, vão fazer julgamentos que o psicólogo não faz. O psicólogo está ali para acolher e orientar a esse adolescente a lidar com certas situações que muitas vezes os pais não estão preparados para ensinar seus filhos. Com a vida corrida que tem hoje em dia, na maioria das vezes os pais não têm mais tempo também para dar a atenção que os seus filhos precisam. E normalmente esses adolescentes, essas pessoas que já pensaram em suicídio, elas dão sinais, elas falam algumas frases, algumas atitudes bem simples que muitas vezes não são percebidas. As frases mais conhecidas são algumas, eu anotei aqui para falar para vocês. Queria deixar de viver, eu queria morrer, se eu morrer, deixaria de ser um peso para as outras pessoas, ninguém sente minha falta, ninguém me ama,
frases desse tipo já pode ser um sinal de alerta. Então, os adolescentes, eles precisam de muita atenção nessa parte da vida, porque eles já estão com muitas perguntas, eles estão conhecendo a vida, conhecendo o corpo, e eles muitas vezes não têm liberdade para falar sobre esse assunto. Eles já têm conflitos demais para enfrentar e eles não precisam de mais julgamentos. Eles já estão procurando uma turma para se encaixar, eles já estão tentando reconhecer a sua identidade e eles precisam de apoio nesse momento. Também em relação à sexualidade, eles estão se conhecendo, estão conhecendo pessoas, então eles precisam de atenção e não de julgamento, isso é muito importante. Agora, falando de modo geral, as pessoas que pensam em suicídio ou que já tentaram suicídio, elas possivelmente estão enfrentando algum adoecimento psicológico. Às vezes começou com uma depressão, que foi evoluindo com o passar do tempo, que pode ter tido crises de pânico, alguma coisa do tipo, até que chegou nesse momento de ter esse pensamento suicida. Então, é muito importante a gente tratar desse assunto e conversar com essa pessoa que já é uma prova de prevenção. A gente já está aberto a discutir sobre isso, a ouvir. O que a pessoa nesse momento precisa é de alguém que lhe ouça, lhe entenda. Essas pessoas que são adoecidas psicologicamente, elas têm uma visão, uma percepção distorcida de si mesmo e do mundo. Elas se veem inúteis, com pouco valor, elas têm uma visão distorcida até mesmo da própria imagem, a autoestima dela é baixa, elas, enfim, têm uma série de questões que não está colaborando ali, não está ali motivando a viver. Então elas têm um pensamento de morte. Elas pensam, sim, parece que é muito comum falar esse tipo de coisa, mas realmente elas acham que morrer é a melhor solução. Elas imaginam, sim, que para mim não tem mais jeito, que eu colocando um fim na vida, eu vou pôr um fim no sofrimento. E realmente é isso. Elas não querem deixar de viver, mas elas querem deixar de sofrer. Por isso elas precisam desse apoio, dessa conversa e não do julgamento. Mais uma vez eu quero deixar isso bem claro, que é o julgamento das pessoas que vem piorando mais esse quadro. Além das frases, que são muito comuns, também tem algumas ações que podem também ser sinais, que é a automutilação, ou seja, os cortes. Tem pessoa que corta os punhos, outras cortam assim em locais que seja mais difícil das outras pessoas verem, já por causa mesmo desse julgamento, E elas realizando essa automutilação é uma forma delas se punirem do que elas estão sentindo. Elas se cortam, aí vem um alívio momentâneo dessa dor psicológica e depois volta tudo de novo. Outra ação, outro comportamento muito comum é o isolamento. A pessoa não quer mais ter convívio social, ela se afasta dos familiares, ela procura ficar sozinha, trancada dentro do quarto. Falar com frequência sobre morte é um assunto que desperta interesse para ela. E também ela não tem esperança de melhora. Ela não acha mais graça nas coisas, ela acha que não tem mais jeito. Então ela perde a esperança de viver. Vamos lá. O que não deve fazer se você tem algum familiar, algum amigo que já apresentou esses sinais, esses comportamentos suicidas. Não dê sermão.
Como eu já disse, essa pessoa não precisa de sermão, de vir querer ensinar alguma coisa para ela nesse momento. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de alguém que escute. Não ache que é chantagem emocional. Ah, você está querendo chamar atenção. Não é isso. A pessoa realmente, ela está precisando. Às vezes ela pode falar em tom de brincadeira, já com medo desse julgamento, mas realmente ela precisa de ajuda. E também não fale muito. Ouça mais. Essa pessoa, ela quer ser ouvida, ela quer ser compreendida. E principalmente procure um psicólogo, procure um profissional de sua confiança, que você tenha liberdade para se abrir, para falar, que ele vai ser ético, que não vai quebrar esse sigilo profissional. Então, procure ajuda, isso é o mais importante. Não queira resolver com suas próprias mãos. Se você tem alguém, se você conhece alguém que passa por isso, acompanhe essa pessoa, um psicólogo de sua confiança. Vá com ela nessa primeira sessão, ajude ela a se expressar o que realmente está acontecendo. E isso também para as demais pessoas. Se você conhece ou se você tem depressão, ansiedade, crises de pânico, nós estamos aptos a receber essas pessoas, a melhorar a sua qualidade de vida. Não deixe seu quadro evoluir, a piorar, mas procure rapidamente um serviço de sua confiança, que nós estamos disponíveis, nós estamos dispostos a ajudar você. E é isso, pessoal, o vídeo que eu tinha preparado, o assunto que eu trouxe para vocês hoje foi esse. Nos comentários vocês podem deixar sugestões de tema ou comentar se você também já passou por isso, qual foi a sua experiência. E deixe seu like e também siga no canal. Até mais.